Bom, pessoal, então, telinha inicial com os assuntos que serão discutidos aqui no vídeo de hoje, os temas do dia. 6 temas no total, 2 deles em vermelho, porque são os temas em destaque. Os temas em destaque são os assuntos que aparecem no título e na capinha do vídeo. E aqui embaixo um recado que é sempre importante. A minutagem permite que você selecione na linha do tempo o tema que quer assistir, de forma que vocês podem assistir ao vídeo inteiro ou apenas aqueles assuntos que forem do interesse de vocês. E sem mais delongas, a gente parte para o primeiro tema, que é o seguinte. Lá na parte superior da tela, dentro daquela caixinha preta, eu coloco o seguinte título: a OTAN pode ocupar militarmente a faixa de Gaza após o massacre que está sendo promovido pelo Estado de Israel. O interessante, acompanhando dia após dia os acontecimentos na faixa de Gaza, é que o projeto de Israel está ficando cada vez mais claro. E desde o início dessa nova onda de violência na faixa de Gaza, a gente aqui no canal tem discutido a mesma coisa. Não se trata de uma resposta de Israel à violência. Não se trata de direito de autodefesa. Se trata de um projeto construído há muito tempo para expulsar os palestinos do seu território e aqueles que não quiserem sair serem assassinados. Esse é o projeto do Estado de Israel e não é de hoje. Quanto mais o tempo vai passando, mais esse projeto vai ficando evidente. Claro que, dia após dia, as informações aparecendo esse projeto a conta-gotas, para muitas pessoas que não conhecem o histórico do Estado de Israel, a coisa vai sendo naturalizada. Mas para quem já sabe como a banda toca lá, esse é um projeto bastante evidente há muito tempo que está ficando cada vez mais óbvio. E a coisa é tão brutal que muitos jornalistas da mídia corporativa, eles já não conseguem disfarçar a dificuldade que eles têm de apoiar esse projeto aí. Não tem como esconder uma coisa desse tipo. Já falei aqui, a mídia corporativa ela não traz as atrocidades de Israel contra os palestinos porque tem interesse de defender a verdade ou por qualquer senso humanitário, mas porque é impossível de esconder. Pelo menos hoje a internet faz com que as pessoas tenham acesso a outras fontes que, por mais restritas que sejam, por mais que sejam escondidas do grande público, torna ridículo para a mídia não falar sobre isso. Ela não tem como omitir completamente. Mas o projeto de... Se não fosse a mídia alternativa na internet, os canais independentes e outras mídias variadas que dão uma versão diferente do que a grande mídia, sobretudo televisiva, apresenta, eu tenho certeza que a mídia corporativa não falaria de nada sobre atrocidades cometidas pelo Estado de Israel. Só fala por força das circunstâncias, que é não poder esconder. Ontem, por exemplo, claro, eu trago a mídia corporativa aqui para tentar me alavancar, porque é o que é considerado pelas redes a mídia que fala a verdade. Mas sempre trazendo a informação e contextualizando. Ontem, por exemplo, só para ter um exemplo da mídia televisiva brasileira, eu estava almoçando. Eu sempre assisto a mídia corporativa por ofício, não por gosto. Tenho plena certeza que não me dá prazer nenhum assistir aquilo, mas eu tenho que saber o que os caras estão falando para saber qual é o nível da mentira. Eu estava almoçando, sei que não faz bem, alguns de vocês até já me recomendaram que não fizesse isso. E aí, estava lá um programinha, eu nunca cito o canal, nunca cito o jornalista para não dar audiência, né? Para não dar clique pro cara, né? Clique não, no caso, TV, né? Estava assistindo, tinha um senhor lá, super sem graça, que apresenta um jornal ali pelo meio-dia, e uma menina também bem sem graça. Péssimos jornalistas, diga-se de passagem, né? Ruins mesmo. Só que o outro canal estava falando só de uma mesma coisa, entendeu? Da política nacional que eu não aguentava mais ouvir, assim. Então eu vou ver que falam coisas diferentes, e ele estava dando lá, falando sobre organizações internacionais de jornalistas que estão denunciando crimes humanitários do Estado de Israel, porque estão matando muitos jornalistas. E pasmem, o senhor jornalista defendeu o Estado de Israel. Ele disse: o jornalista que está no front sabe o risco que corre. O cara defendeu o assassinato de jornalista.
Aí depois, quando acontece o seguinte, quando as pessoas optam por acreditar mais no grupo do Zap do que na mídia corporativa, a mídia corporativa fica brava. Não estou defendendo o grupo do Zap, tá? Para mim são duas porcarias. Mas quando as pessoas optam por não ver mais a mídia corporativa e preferir acreditar na porcaria do grupo do Zap, um monte de mentira tão absurda quanto a mídia corporativa, a mídia corporativa reclama que as pessoas preferem fake news. Mas o problema é que as pessoas, embora não saibam exatamente qual é a verdade, elas conseguem saber muitas vezes o que é mentira. E a mídia corporativa abusa. Nesse caso aí, cara, foi tão difícil que eu até tirei do canal, porque não deu para aguentar aquilo ali. Não. É desonroso demais. O cara é jornalista e defendeu o assassinato de jornalistas. É disso que a gente está falando. Se os jornalistas não conseguem nem se defender como classe de trabalhadores, defender pessoas que estão lá se arriscando, estão sendo assassinadas aos montes, assim como civis aos montes, famílias, crianças, idosos, que Israel está mandando pelos ares todos os dias, qual é o compromisso desse cara com a verdade? Então assim, vamos lá, vamos falar aí, né? Vamos discutir os assuntos. Trago a seguinte matéria: Bloomberg, mídia ultracorporativa, mas é para ver se a rede aí me dá uma alavancada, né? Vamos trazer o que a rede considera a verdade. Estados Unidos e Israel avaliam forças de paz, entre aspas, para a faixa de Gaza após a derrota do Hamas, supondo que Israel derrote o Hamas. Isso é uma suposição. Ocupar militarmente a faixa de Gaza, ora, que surpresa, quem diria que Israel iria expulsar os palestinos ou iria fragilizar tanto os palestinos que ficariam suscetíveis a uma ocupação militar e a um governo fantoche. Padrão OTAN e aliados, já que Israel não é membro da OTAN, mas Israel é um aliado extra-OTAN. A matéria continua. A força multinacional militar pode incluir tropas americanas, britânicas e francesas. Como dizem na rede, é o puro suco da OTAN. Aí, né? A gente está falando de uma ocupação da OTAN. Segundo ponto da matéria. Outra opção seria colocar Gaza sob a supervisão das Nações Unidas, ou seja, um governo não orgânico, um governo não reconhecido pela população. Isso é que aconteceria. O Hamas, Israel não quer mais. A autoridade palestina, dependendo, desde que não seja o Mahmoud Abbas, porque esse aí não tem popularidade nenhuma, poderia gerar uma coesão para a causa do Estado palestino. Então Israel já está pensando num governo fantoche da ONU ou de outras forças, né, como eu vou falar para vocês aqui também, para ocupar ali e manter a ocupação militar, para retirar qualquer autonomia. O que está acontecendo é a destruição completa dos povos da Palestina, de autonomia dos povos da Palestina. É disso que a gente está falando aqui. Aí o mapa com Israel em verde, territórios palestinos em laranja. O território menor em laranja é a faixa de Gaza, que eu circulei em vermelho. E o território maior ali em laranja é a Cisjordânia, onde também estão acontecendo absurdos. Isso muito antes de começar esse episódio aí, esse último episódio em Gaza, e se aprofundou ao longo, conforme o episódio ganha projeção de um lado, Israel faz mais barbaridades, já que está se falando mais da faixa de Gaza do que da Cisjordânia. Trago 2 pontos, começo pelas letrinhas vermelhas. O objetivo é instalar forças de paz, entre aspas, após eliminar o Hamas, supondo que consigam. Não sei como vai se comportar o Hezbollah, não sei como vai se comportar a Jihad Islâmica, não sei como vão se comportar os Houthis, lá do Iêmen, Hezbollah do Líbano. Se o Hamas estiver em vias de, Hamas, grupo político palestino, estiver em vias de ser exterminado. Supondo que isso seja possível, porque a guerra de guerrilha não será fácil para Israel. Segundo ponto. Letras azuis. O governo ficaria a cargo de países do Golfo Pérsico, poderia ficar, é uma das opções, com tropas da OTAN dando guarida. Agora, o nível de impopularidade disso não seria pequeno, entendeu? Porque isso seria o quê? Governos do Golfo assinando embaixo de um projeto de Israel que está exterminando palestinos. Esse é o grande problema.
E se esses países do Golfo topariam, porque isso seria topar algo muito impopular. Continuamos aí. Trago uma outra matéria. Né? Não, eu vou continuar, começar pelas letrinhas azuis, depois eu cito essa matéria aqui. Documentos da inteligência de Israel apontam que o objetivo principal é esvaziar e ocupar Gaza, já falei sobre isso. Deslocando palestinos para o Sinai no Egito. O Egito tenta fugir disso, porque isso é muito impopular. Qualquer nação de maioria muçulmana que tope o projeto de Israel nesse momento, assim como em qualquer momento, mas sobretudo agora, vai ter problemas de governabilidade, porque a população não quer isso. A população está contra o projeto assassino de Israel. Está matando palestinos, em boa maioria muçulmanos. Segundo ponto. Os vazamentos na mídia corporativa servem como balão de ensaio para testar a aceitação do público. Essa coisa de esvaziar Gaza, de propor um governo assim, um governo assado, uma tropa aqui, uma tropa lá, uma tropa colar, quando isso vem na mídia corporativa, não é um vazamento proposital, não é um furo jornalístico, jornalismo investigativo. Estão testando para ver como o público reage a isso. Não houve escândalo, houve certa aceitação, então bora lá que o projeto pode ser esse. Essa é a grande questão. Terceiro ponto. Os Estados Unidos disseram que Israel não tem restrições para usar armas enviadas pelos Estados Unidos. Aí tem muito a ver com essa matéria que eu trouxe aqui. Ó. Então, o que eu botei no último ponto ali é: estamos mandando armas e podem matar idoso, criança, mata mesmo aí. Não dizem abertamente, mas quando tu fala que pode usar como quiser, é isso que se entende, já que é isso que Israel está fazendo. Olhem essa matéria. Israel citou Hiroshima aos Estados Unidos acreditando que as mortes em Gaza eram um preço aceitável. Assim, como ficou impossível esconder tanto civil morto, agora a gente parte por uma etapa que é a de justificar a morte dos civis. O início era tentar esconder. A mídia corporativa a televisiva ainda tenta esconder. Porque podem perceber que eles dizem assim, ó, um míssil teria caído e destruído e matado tantas pessoas, segundo dados palestinos que não são possíveis de checar de maneira independente. Então, os caras estão escondendo o que está acontecendo, entendeu? Isso é inadmissível que a mídia haja desse jeito. É por isso que tem revolta no mundo inteiro contra canais de mídia corporativa. Porque é uma coisa tão bizarra, brutal, é uma maneira desumana e inclusive que tira a gente para palhaço, que faz com que as pessoas percam a paciência. É por isso que a mídia corporativa goza de uma falta de credibilidade talvez histórica. Em outros momentos da história a mídia já teve um pouco mais de apelo. Hoje ela está perdendo com velocidade por causa da internet. Muita gente continua cativa da mídia corporativa, mas muita gente já não está mais nessa. A matéria continua. As autoridades israelitas alegadamente acreditavam que as mortes de civis em Gaza eram um preço aceitável na sua ofensiva mortal contra o Hamas e citaram os atentados bombistas, a bomba de Hiroshima e Nagasaki para justificar o ataque. Primeiro que o objetivo pode ser derrotar o Hamas, mas é muito mais eliminar palestinos. O objetivo é, no caminho, fazer uma limpeza, expulsar quem quiser sair, quem não quiser sair, matar. Então é um pacote completo, não é uma consequência, não é um preço aceitável, é parte do projeto. Se fosse uma consequência, já seria brutal, mas é intencional, tenho certeza. Continuamos aí, tá? Continuamos nesse mesmo tema. E trago a seguinte matéria da Al Jazeera. Os Houthis do Iêmen dizem que lançaram mísseis balísticos e drones contra Israel. A matéria continua. Os militares israelenses afirmam ter destruído um alvo aéreo não identificado e interceptado separadamente um míssil superfície sobre o Mar Vermelho. Aí eu trago algumas... Então os Houthis são um grupo que atua no Iêmen, governam partes do Iêmen. Já discutimos várias vezes a questão dos Houthis aqui, do Iêmen. Começo pelas letrinhas azuis. Grupos da região podem ter que atuar para evitar que Israel e a OTAN implementem o seu projeto de expulsão dos palestinos de ocupação militar.
É muito provável que o Hezbollah possa fazer algo, que os Houthis no Iêmen venham a fazer algo, que a Jihad Islâmica venha a fazer algo, e que existe uma pressão enorme da população sobre governos, estados soberanos para que façam algo, porque está se consolidando a expulsão, assassinato de palestinos e uma ocupação militar da faixa de Gaza, de Israel e OTAN. Segundo ponto, letrinhas vermelhas. Os Estados Unidos podem tentar atuar para levar os sauditas a atacarem os Houthis no Iêmen novamente caso eles se envolvam nesse conflito. Não estou dizendo que a Arábia Saudita vai fazer, estou dizendo que os Estados Unidos podem tentar. Que é o que eu coloquei, os Estados Unidos podem tentar. Conseguir é outra questão. A Arábia Saudita já não é mais a mesma, mas também não imaginemos muito o contrário. Tá? Terceiro ponto, letrinhas verdes. A China conseguiu intermediar um diálogo entre Irã e Arábia Saudita que reduziu a tensão no Iêmen. Então a Arábia Saudita já não é mais a mesma. Convencê-la a jogar o jogo, ainda mais sabendo como é impopular apoiar Israel, já não é tão fácil. Então é isso que está colocado aí. O projeto é cada vez mais evidente, né? Não é questão de profecia, mas é uma questão de seguimos uma certa lógica, observamos a coisa por um certo prisma. E está cada vez mais evidente que é o mesmo projeto desde o início. Não há mudança de curso, há confirmação daquilo que a gente já esperava. Trago outro tema, coloco o seguinte título lá em cima, lá naquela caixinha preta. Os Estados Unidos tentam comprar aliados para Israel. Eu estava olhando essa matéria aí, matéria não, é um artigo, né? É um artigo do Atlantic Council, passando uma certa estratégia. O Atlantic Council é um centro de estudos ligado à OTAN, da OTAN. Quando eu li o título, eu pensei, será que é o que eu estou pensando? Quando eu li o texto, eu pensei, não, é muito absurdo algo desse tipo ser aberto assim às claras, mas como a OTAN não tem vergonha nenhuma, e o projeto é absurdo já faz tempo, desde sempre, eu acho que é isso. Eu fui ler e eu vi que realmente era isso. Olhem esse título aqui. Os vizinhos de Israel enfrentam dificuldades financeiras terríveis. Aqui está o que isso pode significar para a guerra em Gaza. Quando eu terminei o título, eu respondi, isso significa uma oportunidade. Quando eu li o texto, eu vi que era realmente isso que a OTAN estava falando. Era disso que ela estava falando. Está com problema financeiro? Eu posso te ajudar. Mas é aquela coisa. Quem quer rir tem que fazer rir. Então, o ponto principal aqui é uma chantagem a partir da crise econômica. É a compra de aliados para Israel. Só que vender-se para o projeto de Israel é comprar uma briga enorme com a população. É um custo alto. Eu quero ver quem é que vai bancar esse custo aí. Custo alto político. Vamos falar um pouco sobre esse tema. Os países que aparecem no texto envolvidos eu pintei aí. Israel, logicamente. Egito com problemas financeiros, problemas econômicos. Jordânia com problemas econômicos e o Líbano com problemas econômicos. O Líbano em amarelo, Jordânia em rosa e o Egito em verde e está ali Israel em laranja. Trago 2 pontos, começo pelas letrinhas vermelhas. O texto destaca a crise econômica que vivem o Líbano, a Jordânia e o Egito. E a possibilidade de exploração dessas fragilidades para comprar aliados para o Estado de Israel. Ele próprio já está se movimentando para jogar o jogo de uma certa maneira, seguindo essa lógica aqui. Segundo ponto. O texto fala no lado positivo da crise econômica, que partiria do seguinte pressuposto: recompensar os países por terem um certo comportamento. Se vocês entrarem no jogo de Israel e forem importantes nesse projeto, a gente pode liberar empréstimos, pode facilitar condições, pode parcelar, perdoar dívidas. O que vocês acham? Tá difícil? Eu tenho aqui um contrato imoral para vocês, mas dá um dinheirinho. O que vocês acham? É compra, é chantagem. É disso que a gente está falando aqui. É justamente disso que a gente está falando aqui. Quando eu li o título, eu pensei, será que é isso? Eles vão falar assim, abertamente? E falaram, abertamente. De maneira desavergonhada. De maneira desavergonhada, mas o pessoal não tem vergonha mesmo. Continuamos aqui, né? O texto do Atlantic Council, Conselho do Atlântico, Centro de Estudos da OTAN, o artigo anterior ali que eu citei, continuamos no mesmo assunto.
O texto fala de dinheiro do FMI para o Egito, de dinheiro do Japão para a Jordânia e de ajuda financeira da França ao Líbano. É chantagem. Porque ele cita como que conversando, entendeu? França e Japão e FMI, Líbano, Egito, prestem atenção, né? Jordânia, se combinar direitinho todo mundo sai bem. É uma chantagem. Comportem-se que vocês serão recompensados. O que vocês estão vendo ali é uma compra. É uma ideia que está sendo lançada para um certo modus operandi ali. Ontem, nesse mesmo jornal porcaria aí, que tinha um senhor sem vergonha lá que defendeu assassinato de jornalista, junto com a mocinha sem graça que apresenta com ele também, ele falou assim, ó, existem sanções positivas quando elas evitam conflitos, aí ele foi falar das sanções que o Irã está propondo, que ele está chamando países do mundo islâmico a sancionarem Israel para que ele pare de atacar a faixa de Gaza. Ele falou, não, isso aí é uma sanção extremista. Então, assim, os caras eles não nem escondem, entendeu? Eles nem escondem. É muito provável que esse senhor nem saiba do que está falando, entendeu? Mas, claro, é o script que ele recebe ali. Ele tem que defender essas bobagens, sabe? Continua, né? Aqui os caras estão fazendo o quê? Uma chantagem aberta, clara, assim. Estão falando, ó, a gente vai chantagear, vamos usar a via econômica aí para comprar aliados para Israel. Segundo ponto. O artigo aponta, o artigo do Atlantic Council, ainda já vou falar dessa matéria do Financial Times aqui. O artigo aponta o risco dos países do Golfo Pérsico ocuparem espaços se a OTAN se negar a dar o apoio financeiro. Ou seja, o que eles estão dizendo é tomem cuidado também com essa questão do jogo financeiro. Eles citam exemplos históricos, né, de que se vocês não fizerem isso, a gente vai sair fora, vai deixar vocês se darem mal na crise. Aí, em outros momentos, eles fizeram esse jogo, o país não se deu mal e buscou outros aliados. E aí o texto pede para tomar cuidado também com a dosagem dessa chantagem aí. Agora vem essa matéria do Financial Times. O Netanyahu pressionou a União Europeia para que ela pressione o Egito a aceitar os refugiados da faixa de Gaza, no projeto de esvaziamento da faixa de Gaza. A matéria continua. As principais capitais europeias rejeitaram a ideia que tem sido repetidamente rejeitada pelo Cairo como irrealista. Ou seja, a União Europeia não quer porque ela vê que isso aí é irreal. Que o governo do Egito não está suscetível a isso, porque é um problema para o governo do Egito aceitar essa proposta, por vários motivos. Letrinhas verdes. O governo egípcio pode ser engolido por revoltas se aceitar a proposta expansionista de Israel. Se ele topar ser corresponsável, ou seja, expulsem os palestinos que eu recebo aqui, vai ter problemas no governo do Egito. Por mais repressor que ele seja, vai ser difícil segurar a onda de protestos. Porque ele será, assim, ele vai ser o comparsa de Israel nisso, no esvaziamento de Gaza. Então ele tem que evitar isso de toda maneira, por mais que tentem comprar ele, né? E aqui temos outro caso, ó. Suposta oferta de Israel para pagar a dívida do Egito em troca da aceitação de exilados palestinos. A primeira coisa que pode passar batido, mas que é interessante de observar é que poder que tem Israel, hein? Os caras estão falando que é apagar as dívidas do Egito, que não são poucas. É uma dívida grande que o Egito tem. Que poder que tem esses caras, hein? De apagar dívidas junto ao banco, usar o Banco Mundial. O Banco Mundial é um banco de Israel? Então percebam a proposta, não sei se desesperada, não sei qual é o nível de realismo nisso, mas é o método que o texto está propondo lá do Atlantic Council, não? Trago o primeiro ponto. Israel já estaria lançando mão do estratagema proposto pelo artigo da OTAN que eu estou discutindo com vocês através do Banco Mundial. Então toda aquela ideia, aquela campanha inicial, lembram? Por que o Egito não abre as portas e ninguém fazia a pergunta principal? Que direito Israel tem de expulsar todas as pessoas da faixa de Gaza? Está muito claro que há tentativa nesse sentido, que é um projeto aquilo ali. É humanitário por parte do Egito receber. Isso autoriza o discurso de Israel. Aí ninguém se questiona, é humanitário expulsar todas as pessoas de um território? É crime humanitário promover deslocamentos em massa de pessoas. E aí ninguém questiona o essencial e fica fazendo perguntas secundárias, o que é típico de discussão política barata. É ficar perguntando um monte de coisa quando a pergunta essencial nunca é feita. Segundo ponto. O Egito tem dívidas próximas do impagável
e contrai empréstimos com o FMI e países do Golfo. Então quer dizer o quê? Que Israel vai bancar, vai zerar essas dívidas? Terceiro ponto. A dúvida é se Israel tem tanta influência sobre o Banco Mundial para conseguir fazer uma manobra desse tipo, bancando as dívidas do Egito. Que poder que tem esses caras, afinal? Quanto que eles podem? E se o Egito diz, não, eu vou querer, vou topar. Vai ter crise aqui, mas eu quero zerar minhas dívidas, porque depois eu vou poder conquistar a população fazendo outras manobras. Israel tem esse poder de fogo aí? É até de se questionar como é que esses caras fazem essas coisas, entendeu? Se realmente for verdade. Entende quanta coisa interessante tem para discutir? Para a mídia corporativa ficar naquele trelelê brabo que ela fica? Tem muita coisa legal, legal que eu digo no sentido de interessante, que iria estimular as pessoas a pensarem um pouco mais. Mas claro, eu estou aqui fazendo uma grande... Né? É um exercício assim de profundo idealismo, mas eu sei disso, entendeu? Eu estou fazendo um exercício aqui para mostrar quais seriam as oportunidades, as possibilidades de discussão se a gente tivesse uma mídia realmente a fim de discutir as coisas. Já pensou que país a gente não teria, né? Que mundo a gente não teria, se todo esse potencial de comunicação fosse usado para o melhor e não para essa merda que eles fazem aí? Pessoas bem pagas, bem preparadas tecnicamente, com áudio, com vídeo, com maquiador, com figurinista, tudo bem feitinho para fazer o pior serviço, que é um desserviço, na verdade. Podia ser bem diferente, né? Podia ser bem diferente. Infelizmente, né? Não é. Mas claro, estou fazendo um mero exercício inútil aqui, porque a gente sabe que o objetivo nem é esse. Situação do momento. Trago matéria do Financial Times que tinha sido publicada 50 minutos antes de eu fazer as imagens aqui para trazer para vocês. Ou seja, foi de tardezinha, né? De tardezinha por quê? Porque eu gravo o vídeo final de tarde, início de noite, 12 horas antes dele se tornar público para você. Se torna público às 8 da manhã, eu gravo lá pelas 7, 8 da noite. 6, 7, 8 da noite. O Egito permite primeiras saídas de evacuados de Gaza, mas... Seguinte, a fronteira começa a ser aberta para alguns doentes e feridos graves e para estrangeiros selecionados. Então é parcial. Por quê? Porque se parecer minimamente que o Egito está topando o projeto de Israel de mandar os palestinos para o Egito, para o Sinai, aí a coisa sai de... O trem sai da linha aí, porque a população no Egito não vai tolerar. Por quê? Porque seria fazer o jogo de Israel. Primeiro ponto, letrinhas azuis. O Egito já foi comprado em outros momentos pelos Estados Unidos para apoiar pautas da OTAN. Isso já aconteceu antes. Não seria algo novo se ocorresse. Só que o risco agora é altíssimo. É muito grande o risco agora. Segundo ponto. Porém, o Sisi, que é o líder do Egito, Abdul Fattah Khalil al-Sisi, pode estar acabando com a sua governabilidade se topar propostas financeiras para apoiar o projeto de esvaziamento de Gaza. É tentador para o Sisi, né, numa crise econômica, abraçar a causa. O problema é segurar o rojão depois. Terceiro ponto. O Egito está atuando no limite da pressão interna e externa. É complicada a situação do Sisi. Mesmo com toda a repressão que ele promove lá, é jogo duríssimo isso aí, né? E aí um cara que falou muita coisa. E o cara despejou, rasgou o verbo e falou, não vou dizer a plenos pulmões, porque o cara, né? Ele falou sobre a saída dele, esse cara aí é um alto funcionário da ONU, atuava no órgão de direitos humanos, o diretor do órgão de direitos humanos da ONU. Ele se demitiu por admitir a incompetência da ONU, incompetência entre aspas, porque ela está trabalhando contra os palestinos nesse caso, ele denuncia isso, mas são falas tão fundamentais que tinha que imprimir isso aqui e colar na praça, entendeu? Esse cara falou muita coisa importante, muita. Olha, eu acho que no transcorrer desse conflito aí, ele é uma figura de projeção, já que ele é diretor do órgão de direitos humanos da ONU, que falou a maior quantidade de coisas fundamentais, assim, rasgando o verbo, entendeu? Falou muita coisa importante, muita coisa. Pesquisem depois para ver as coisas que esse cara falou. Muito consistente as coisas que ele diz.
Trago aqui o seguinte título: Críticas ao lobby de Israel e dos Estados Unidos na ONU. Ele também criticou. Ele disse que vergonhosamente a ONU permite o genocídio de palestinos servindo como uma ferramenta de Israel e da ONU e dos Estados Unidos. Trago a seguinte matéria do The Guardian. Alto funcionário da ONU em Nova York renuncia alegando genocídio de civis palestinos. O Craig Mokhiber aí, ele é o diretor do órgão de direitos humanos da ONU, acusa os Estados Unidos, o Reino Unido e grande parte da Europa de serem totalmente cúmplices do terrível ataque à faixa de Gaza. Cúmplices de Israel, cúmplices do assassinato. Tá aí o Craig Mokhiber aí, né? Trago 2 pontos, começo pelas letrinhas vermelhas. Ele denunciou o lobby dos Estados Unidos e de Israel que faz da ONU um braço desses interesses. Então é constrangedor. Eu falei várias vezes aqui que o pessoal fica lá blá blá blando na ONU, de terno, gravata, aquelas conversas do Conselho de Segurança, agora vai, trocentos votaram sim, aí vai lá um outro e vetou. Então todo esse episódio é tão constrangedor, essa esperança de que vai sair dali alguma resolução. Aqui está falando do Conselho de Direitos Humanos, do órgão de direitos humanos, mas no caso aqui eu estou comentando a questão do Conselho de Segurança, que muita gente se constrange já. Os caras, não quero mais participar disso aí, entendeu? Não é isso que eu preciso para minha vida. Teve esses dias um funcionário do Departamento de Estado dos Estados Unidos, o cara trabalhava lá há 10 anos. Disse, eu não quero participar desses assassinatos aí. Porque o cara não quer isso aí, né? É muito pesado o que está acontecendo, entendeu? Por isso que eu digo que os jornalistas que estão defendendo isso aí, eles não têm noção do que vem pela frente. Às vezes o cara tá ali, que nem esse senhor que estava defendendo o assassinato de jornalista, o cara não tem noção. Claro, às vezes o cara não tá nem aí, é só um leitor de teleprompter ali que não tem qualquer estima pela verdade. Mas tem certas coisas que não valem o dinheiro. Tem gente que tem dignidade. Pode ser idealista, tem muita gente que acha que isso é bobagem, mas tem gente que tem dignidade. É só isso. O cara não quis participar. Não, eu tô com vergonha, não quero mais participar disso aqui, vou fazer outra coisa. Segundo ponto. Ele chamou o projeto de Israel, olhem só a diretaça que o cara manda. Ele diz que esse projeto de Israel, não de agora, desde o início, é um projeto de colonialismo europeu etnonacionalista genocida. Repito, o cara diz que o projeto de Israel é colonialismo europeu etnonacionalista genocida. É isso que ele está falando. Que o projeto de Israel é um projeto de continuidade, é uma etapa final de um projeto de colonialismo europeu. É muito consistente as coisas que esse cara está falando, tá? Todas essas coisas que ele está falando são fundamentadas. Eu discordo de tudo bem, mas ele está fundamentando isso aqui que ele está falando, tá? Ele não está jogando palavras ao léu, ele está fundamentando as coisas que ele está falando. Junto com esse cara aqui tem um caminhão de teóricos que embasam isso aqui que ele está falando. Tem um monte de gente que está numa certa luta política, geopolítica, que embasa isso aqui que esse cara está falando. Ele não está falando como, saiu brabo com a ONU. Não, ele está falando coisas consistentes aqui. Continuamos. Letrinhas azuis. Ele afirma que é a etapa final de um colonialismo europeu que quer matar ou expulsar, ou matar e expulsar, os últimos nativos da Palestina na região, que é uma limpeza étnica. É uma posição muito corajosa. Porque boa parte das pessoas dizem, não, eu quero a solução de 2 estados e porque é paz no mundo e we are the world, we are the children. Não, ele não está falando isso. Ele está indo no cerne da coisa. Então, tá dizendo, isso aí é tudo idealismo. Que é o que ele coloca que eu coloco no próximo ponto. Ó. Ele afirma que a proposta de 2 estados é ilusória e a solução seria um estado único, democrático e secular que poria fim ao Estado de Israel. Que tivesse ali dentro interesses israelenses, palestinos, ele está propondo o fim do Estado de Israel. Entendem o peso do que esse cara está dizendo? Eu discordo, tudo bem, mas ele está colocando o ponto dele. E aí assim, olha a matéria que eu trago, as coisas elas vão se somando, entendeu? Para fazer o quê? Um movimento de cada vez mais generalizado contra o que está acontecendo lá. Sindicatos de trabalhadores belgas recusam lidar com remessas de armas para o conflito Israel-Hamas. Claro.
A Reuters está colocando o temperinho dela aí, né? Na verdade, os sindicatos se recusam a... que eu coloco no último ponto ali, ó. Sindicatos vão boicotar o envio de armas para Israel porque são contra o massacre que está acontecendo. Isso é uma atuação efetiva. Eu não faço parte disso aqui. Porque o cara tem consciência de que está integrando uma logística que arma o assassinato. Eu não vou compor isso aqui. Eu sou contra. Como o Craig Mokiber aqui, ó. Eu não vou fazer parte disso aí, cara. Eu sou contra e vou colocar minha opinião. Porque é o momento. Se tu não coloca a tua opinião no momento, na hora do vamos ver, no calor da hora, colocar depois não adianta nada. Eu vejo muita gente que na hora do pega pra capar, o cara fica lá só tocando bola de lado, entendeu? Ah, porque aqui, porque ali, porque eu sou pelo amor, pela paz, eu sou pelo não sei o quê. Aí depois que o assunto esfriou, o cara vem, porque tem que fazer mesmo. Então bunda mole. Na hora que o assunto tá no calor da hora, eu já vi isso em vários momentos aqui atuando na rede, não faz muito tempo que eu tô, mas já vi. Chega na hora do calor da hora, que a rede coloca o seu sarrafo ali, não pode pular por cima, né? Ou melhor, tem que pular por cima, levanta o sarrafo que é para piorar a censura, o cara começa a jogar a bola de lado. Aí depois que baixa ele vem com tudo, né? Porque eu falei lá atrás, não tinha falado nada. Quando chegou lá atrás o cara escondeu a cabeça no buraco que nem um avestruz. Já vi muita gente que tava tocando bola de lado aqui, logo no início. Ah, porque não, eu sou nem aqui nem ali. Não, meu amigo. Tem que ter uma oposição mais consistente sobre o que acontece. Enfim, né? Trabalho importante. Tanto uma notícia quanto a outra, para mim, representam dignidade. Para mim, isso é muito importante. Para mim, se tem uma coisa que não está à venda, é a dignidade da pessoa. Isso aí, para mim, é inegociável. Não tem. Olha, tu olhar no espelho e não se orgulhar daquilo que tu é, deve ser uma coisa muito triste, assim. Eu tenho muita pena de quem não pode se orgulhar da sua própria trajetória. Eu posso ser assim, ó, não ganhar todo o dinheiro do mundo, eu posso ter uma vida muito simples, mas uma coisa que eu acho interessante e que é importante, fundamental na vida é manter a dignidade, é se orgulhar do caminho que trilhou, entendeu? Quem nunca fez isso não sabe o quão prazeroso é ter dignidade. É uma coisa realmente que nos faz querer levantar de manhã e olhar de cabeça erguida no olho de todas as pessoas que olham no olho da gente. Vamos lá, né? Vamos falar da Alemanha aqui, porque a Alemanha quer militares na África. Mais militares, lógico, porque vocês não acham que a Alemanha já não tem, né? Mas ela quer mais, porque ela quer defender a África Ocidental. Trago a seguinte matéria da Reuters, mídia corporativa, para ver se alavancam a gente, né? Porque é quem diz a verdade. Alto nível de ironia no ar. O Olaf Scholz da Alemanha afirma que o seu país e a União Europeia ajudarão a aumentar a segurança na África Ocidental. Então ele está dizendo que vamos combater, vamos dar segurança às pessoas. Né? Tá aí pintada a Alemanha em verde, o Mali em amarelo, que eu vou falar do Mali depois, e Gana lá embaixo em laranja, que é onde o Olaf Scholz fez o discurso dele. Letrinhas vermelhas. O Olaf Scholz falou em Gana, né? Em Gana, o país Gana, né? Com Gana, assim. Né? Ele falou em Gana que a Europa ajudará a África Ocidental a combater os rebeldes. Os países da África Ocidental já conhecem, de toda a África já conhecem essa conversa. Eu vou aí ajudar vocês, eu vou levar civilização, ferrovia, desenvolvimento, ciência. Né? Todo mundo já conhece isso aí. Todo mundo já conhece essa história lá. Sabe como é que funciona, né? O Olaf Scholz, ele tá assim, ó. É sempre mais do mesmo, entendeu? Tá chovendo no molhado. Olha, europeus bonzinhos querendo trazer o desenvolvimento e a segurança para os países africanos. Todo mundo deve falar, de novo. Segundo ponto. Ele disse que a onda de golpes militares comprometeu a ajuda europeia, ajuda entre aspas europeia. Então agora ele tem um plano sólido e robusto para defender as democracias na Europa. Assim, ele disse isso, parece que eu estou tirando sarro, mas eles dizem sempre a mesma coisa, cara. É até irritante, entendeu? É sempre a mesma história. Sempre, até cansar. É na mesma tecla assim, até a tecla saltar fora. Letrinhas azuis. Temos assistido a levantes militares, diga-se de passagem, com apoio popular, que têm derrubado governos civis fantoches da França, que não têm combatido o terrorismo na região. E nem vão, e nem na Alemanha, e nem ninguém vai fazer isso. O interesse de europeu, de Estados Unidos, de Yankee, não é
melhorar a vida do povo africano, não é levar mais segurança, é salvaguardar os seus interesses. Segundo ponto. Europa e Estados Unidos exploram a violência terrorista para manter presença militar nos países, que é uma jogada muito manjada. E aí outra matéria, já que eu estou falando do Olaf Scholz ali na África, eu vou aproveitar e vou colocar essa matéria aqui que eu acho importante. Rebeldes assumem acampamento no Mali imediatamente após a evacuação da ONU. A ONU, né, como eu botei ali embaixo, as forças da ONU, militares da ONU, tinham prometido entregar o posto para os militares do Mali, mas não fizeram. Isso fez com que o posto fosse passado direto para grupos rebeldes que vão contra a junta militar que governa o Mali, ou seja, não deu para esperar, a gente ia fazer uma transição, mas não deu, estava inseguro. Pode ser que tenha sido isso. Mas conhecendo as forças transnacionais como a gente conhece, é muito provável que eles passaram o posto direto para os caras. Vocês não querem mais as nossas tropas, então vocês vão se ferrar com os rebeldes aí. Tô cravando, não, mas especular tem direito, né, Rede? Posso especular, né? Vocês não vão me botar tarja do Wikipédia nem me tirar do ar porque eu estou especulando, né? Continuamos, a América Latina critica o massacre na faixa de Gaza. Importantes posicionamentos corajosos, porque é importante ser corajoso também, nem sempre só a conciliação é o bastante, né? Porque Colômbia, Bolívia e Chile, a Bolívia tomou a medida, a Colômbia vem fazendo pesadas críticas a Israel, ao Estado de Israel, ao projeto assassino do Estado de Israel. Olha, eu discordei muito do Gustavo Petro, mas nessa questão, na Colômbia, ele está acertando. O Boric também está pensando em romper relações. Todo quem acompanha o canal sabe, né, do mais absoluto nojo que eu tenho da figura do Gabriel Boric. Mas ele acertaria se o fizesse. Tá? Então, nem todo mundo só erra, nem todo mundo só acerta. Quando o cara acerta, pra mim, né, quando eu concordo com o cara, eu não vou ficar só, tudo que ele fez tá errado, eu tenho que ficar... Você sabe como é que funciona a rede, né? O cara não pode ter uma posição contrária, porque senão ele já é colocado como... Vai lá no teu grupo político, né, não sei se tu faz parte aí desses grupos políticos onde tem santo padroeiro, que tu não pode falar uma vírgula contra o cara, seja de esquerda ou de direita. Vai lá e contraria eles para ver o que acontece contigo. Se tu tá na direita, eles vão te chamar de comunista. Se tu tá na esquerda, eles vão te chamar de fascista. Então assim, se o cara acertou, acertou. Se errou, errou, entendeu? O que é fato, é fato. Tu pode fazer uma luta política e militância, mas tu não pode estuprar a realidade. Me perdoa a expressão. A matéria é a seguinte, a Bolívia corta laços com Israel. Importante. Chile e Colômbia convocam enviados diplomáticos para fazer uma certa avaliação. Trago 2 pontos, começo pelas letrinhas vermelhas. A Bolívia rompeu relações com Israel por causa do massacre de civis na faixa de Gaza. Segundo ponto. O governo boliviano alegou que a resposta está sendo desproporcional na faixa de Gaza. E, né, seguindo a linha de que isso é uma resposta, é desproporcional. A gente sabe muito bem que não é resposta, isso é projeto, né? Mas enfim, o governo boliviano teve uma conduta importante. Aí está o Gustavo Petro, presidente da Colômbia. Letrinhas azuis. Durante o governo de Evo Morales, a Bolívia já cortou relações temporárias com Israel, então não é a primeira vez. Quando há crítica, corte de relações mesmo. Segundo ponto, letrinhas vermelhas. Gustavo Petro tem feito duras críticas ao governo de Israel pelo massacre na faixa de Gaza. Talvez eu acho surpreendente, porque ele é um dos mais críticos. Ele é um cara que falou abertamente contra, apontando o Estado de Israel, entendeu? Ele não falou nas entrelinhas, ele falou abertamente contra. Desde o início, ele está atacando o Estado de Israel. Tanto é que eu falei, estranhamente estou concordando com o Gustavo Petro. O Gustavo Petro, vez ou outra, ele dá umas bolas dentro. Vez ou outra. O Boric nunca tinha dado. Pelo menos não que eu tivesse visto. Né? Eu não acompanho também em detalhe a política do Chile, mas em temas internacionais, do que eu tinha cruzado ali, de temas que podem ser relevantes para a nossa discussão, eu tinha visto ele falar uma bobagem atrás da outra. Terceiro ponto.
O governo Boric tinha projetos de ampliar a sua presença diplomática em território palestino, isso já é uma coisa do ano passado, de forma que a sua conduta atual não é surpreendente. Neste campo, por acaso, ele não está comprometendo. Né? Algum de vocês me perguntou esses dias, já qual é a política do Boric? O que o Boric está falando? Aí eu esperei aparecer. Quando vocês me perguntam uma coisa e eu não sei ainda, né? Eu sabia da questão do território palestino. Aí eu já fico com o radar ligado, e quando encontro uma notícia eu trago para a gente discutir aqui. E aí a última notícia, né, que eu trago para a discussão, o último fato é os Estados Unidos de olho nas ações do Vietnã. Faz muito tempo, mas os Estados Unidos têm flertado com o Vietnã e o Vietnã tem correspondido o flerte. Porque o Vietnã, claro, todo mundo aqui sabe da história dos Estados Unidos com o Vietnã, acho que não é nem preciso falar, mas também convém observar que o Vietnã tem relações históricas muito problemáticas com a China. E que o Vietnã tenta explorar esse atrito China e Estados Unidos para ganhar espaço. Só que a gente sabe que para os Estados Unidos o Vietnã só pode ir até um certo ponto, para não virar uma China número 2. Né? Claro, não estou comparando China com o Vietnã. Mas a China tinha essa proposta, vocês vão ser um parque produtivo desde que não tenham autonomia. Só que a China saiu do cercado, né? E tomou conta. Então os Estados Unidos garantem que vocês têm que ser úteis, mas não independentes. Independente que eu digo é ganhar uma projeção que coloque em risco a nossa hegemonia. Por isso que essa matéria se justifica. O Vietnã planeja a primeira fábrica de semicondutores. Falou em semicondutores, os Estados Unidos já levantaram uma orelha. Né? Opa, alguém quer ter semicondutor próprio. E aí as autoridades dos Estados Unidos alertam o Vietnã. Não vale a pena, não, o custo é alto, vocês correm o risco de tomar bomba. Né? Não falam diretamente assim, mas o ponto principal é que uma coisa é ser parque produtivo de empresas dos Estados Unidos. Outra coisa é tentar desenvolver tecnologia própria, autonomia, ter um projeto soberano. Aí é outra coisa. O Vietnã quer ter seu projeto tecnológico próprio, prudente e altamente elogiável. Altamente elogiável. Acho que toda nação soberana precisa ter o seu próprio projeto tecnológico. A questão é se vão deixar. Letrinhas vermelhas. Tá aí o Vietnã no mapa, tá? Pintado de amarelo. O Vietnã tem discutido com empresas de Taiwan para dar suporte à empreitada. Claro, o Vietnã não vai competir com Taiwan. Competir com Taiwan é complicado, né? Os caras têm uma capacidade de produção de semicondutores de altíssima tecnologia e em grande escala que hoje é imbatível. Segundo ponto. O Vietnã quer construir chips menos avançados, segunda linha, o que gera medo nos Estados Unidos. Por quê? Porque o que eles vão querer depois? Porque começa assim, né? Começa tímido, com uma fábrica aqui, uma fábrica mais modesta, com produtos de segunda linha, às vezes de terceira, de quarta, de quinta, como a gente viu a China por muitos anos, né? Tanto é que a China acabou criando até uma imagem de produto ruim. Mas hoje, o computador no qual eu estou gravando esse vídeo aqui é um computador de marca chinesa. É um ótimo computador, entendeu? Acho que é o melhor computador que eu já tive. É muito bom mesmo. Rápido, silencioso, não dá problema. Então a China já não é mais isso, mas ela começou de um certo modo, tímida, foi ganhando espaço, escalando, chegou lá. Pimba, hoje ela é uma ameaça sistêmica aos Estados Unidos. Então assim, não vai dar para controlar, entendeu? Não tem assim, tu vai ser o meu parque produtivo eterno, não vai acontecer. Quando a gente fala de multipolaridade, é isso, uma compreensão adulta da multipolaridade. Tem gente que não consegue entender de jeito nenhum o que é multipolaridade, aí quando o cara cansa de tentar entender e não consegue, porque ele é muito maniqueísta no seu pensamento, ele começa a satirizar a multipolaridade, porque ele não consegue entender isso. Ou porque é má fé mesmo. Mas a hegemonia, ela se desfaz, e aí tu começa a ver emergir muitas forças que não vai dar para manter sob controle. Então o Vietnã está aí, vamos ver como é que os Estados Unidos vão se comportar. Né? Porque o Vietnã é uma alternativa à China. Seria, não estou dizendo que está pronto para ser, que pode ser, mas
que ele está tentando se cacifar como uma alternativa à China. Tem crescido bastante adotando essa linha, explorando os atritos. É justamente a exploração dos atritos para ganho de espaço no cenário que é um cenário fortemente multipolar. A gente fala de o fim de um cenário hegemônico e a ascensão de um novo cenário, que não tem nada a ver com aquilo que estava na Guerra Fria. É outro momento. A história, né, ela muda seus padrões de repetição. E aí, momento final do vídeo, que é o momento de passar o chapéu para que passou até um mosquitinho, para aqueles que gostam do canal, momento de pedir o apoio financeiro, para aqueles que gostam do canal, que querem e que podem apoiar. Apenas os anúncios, propagandas que aparecem aí durante o vídeo não garantem a existência do canal. Por quê? Porque se eu fosse depender apenas das receitas, das propagandas que aparecem ao longo do vídeo, ficaria muito complicado de manter o trabalho. O que mantém efetivamente o trabalho com essa periodicidade, tempo de vídeo, todos os dias de segunda a sexta-feira, é o apoio que alguns de vocês dão e que mantém esse trabalho funcionando. Sou imensamente grato por esse apoio, pela confiança no trabalho. Tenho que agradecer os que apoiam. Estão aí as 3 formas de apoio, não estão em ordem de importância. Todas as formas de apoio são bem-vindas. Em todas as formas de apoio vocês decidem com quanto apoiam. Sempre repito, é uma ajuda solidária. Ajuda quem pode, ajuda quem quer e ajuda com quanto quiser. É uma ajuda solidária. Primeira forma de apoio, por boleto bancário ou cartão de crédito, pela plataforma Apoia-se, que é uma plataforma de apoio financeiro, está aí o site, o endereço do Apoia-se. Segunda forma de apoio é através do Pix, tá aí a chave Pix, que é uma chave de e-mail. Tem gente que usa o número do CPF, número do telefone, número do CNPJ como chave Pix, eu uso um e-mail. Se vocês digitarem lá na chave Pix, pixverdadeconcreta@gmail.com, vai aparecer o meu nome, que é Thiago, e vocês podem fazer a doação no valor que vocês quiserem. Última forma de apoio é pelo botão Seja Membro, botão que fica aqui embaixo do vídeo. Ajuda aqui pelo YouTube, tem faixas de valor, vocês escolhem com qual valor vocês apoiam ali. E repito, todas as 3 formas são bem-vindas. Repito também, sou grato aos que apoiam pela confiança no trabalho. Vou parando por aqui e tchau para vocês.